Olá pessoal, axé a todos, mais uma vez, eu sou o Pai Eduardo, estamos aqui no nosso curso de mediunidade, né, nosso canal Tempo de Umbanda Pai Chico de Angola. Sejam todos bem-vindos, né? Quem não acompanhou os vídeos anteriores, recomendo, né, que volte lá, assista desde o primeiro, né, que vale a pena, tá? Para você que está iniciando na religião, para você que está em busca de um sagrado, né? Não precisa ser um bandista, né? O conhecimento não ocupa espaço, é preciso conhecer todas as religiões, é preciso estar aberto a informações para você sinta o seu sagrado preenchido, independente da religião que você siga. No vídeo anterior a esse, nós falamos um pouquinho sobre orixás, né? E falamos rapidamente sobre os guias. Orixás, parcelas da criação de Deus, forças de Deus, fragmentos de tudo que Deus criou, e os guias, espíritos que encarnaram, que viveram na Terra e que hoje vêm no templo de Umbanda, no terreiro de Umbanda, através de nós médiuns, ok? Bom, vou entrar agora num contexto que assim é uma grande dúvida. Nós temos aí 19 anos nesse momento de casa aberta. É uma grande dúvida, é uma grande curiosidade, né? É um caminho que as pessoas que ficam sabendo da Umbanda e ainda não buscaram, não tiveram acesso à informação, sempre vai por esse caminho, né? Que é a questão do orixá. Quem é o meu orixá? Né? De frente, de cabeça, enfim. Eu até entendo toda essa curiosidade, eu acho ela razoável, aceitável, né? Mas é preciso entender que esse não é o principal foco na Umbanda, tá ok? Então, as pessoas tendem muito a se procurar, tentar se encontrar ou se conhecer sabendo qual é o seu orixá de cabeça, quando o caminho é o inverso, né? Se conheça e depois você terá a resposta de quem é o seu orixá de cabeça e de frente, e isso pode mudar ao longo da vida, como eu no início do dia hoje era uma pessoa, graças a Deus nesse momento sou outra, no final do dia eu quero ter certeza de que eu estive em transformação, constante transformação, tá ok? Mas é uma curiosidade, as pessoas buscam vídeos a respeito, querendo uma resposta exata, né? Esse é meu orixá, por isso que eu sou assim, tá? Então, desmistificando essa questão toda e tentando passar com clareza a forma como nós trabalhamos em nossa casa, o Tempo de Umbanda Pai Chico de Angola. Eu quero levá-los a um pensamento, uma provocação que parece um pouco absurda, né? De início, parece papo de doido, de maluco, mas eu acho que vai ser o caminho para a gente poder entrar nesse assunto. Eu acredito que todos já ouviram falar na teoria do Big Bang, né? Na grande explosão que deu origem ao universo. Então vamos por esse raciocínio para tentar entrar na conversa. A teoria do Big Bang, uma grande explosão que deu origem a tudo que há, né? Todos os planetas, cometas, meteoros, estrelas existentes no universo. Primeiro vamos por esse caminho. Se houve uma grande explosão, né? E se toda essa poeira cósmica está em expansão pelo universo, constante expansão, nós podemos acreditar que tudo que é poeira antes era algo sólido. Simples assim. Então, nós podemos viajar um pouco do pensamento, imaginar que antes do universo que nós conhecemos e vivemos, existia um outro universo, com seus outros planetas, outras estrelas, né? E que, em algum momento, se condensaram e houve a explosão. Se eu misturar vários elementos, né? Sei lá, um pedaço de rocha, um pedaço de carne, um pedaço de tecido, né? Colocar ali num pouco de pólvora e fizer uma explosão, um pouco de líquido, talvez, inflamável, vai chegar na explosão, vai ter um momento que todas as moléculas vão estar misturadas, vai virar uma grande massa, né? Ou uma mistura de todos esses elementos. Então, onde que eu quero chegar com essa ideia de maluco? Se nós partirmos por esse lado, nós podemos entender
ou pelo menos acreditar, ou pelo menos levar o pensamento nessa ideia, de que nós somos nosso planeta, todos os planetas, e nós que nascemos, né, desse planeta, somos, na verdade, a mistura de vários elementos da criação divina, né? E todos eles no planeta Terra, e ainda assim somos a mistura do que veio do planeta Terra, que é a mistura de outros planetas que talvez existiram antes do Big Bang, fora a mutação pelos milênios aí de história. Tá ok? O que que eu quero chegar nessa conversa? Onde que eu quero chegar nessa conversa? Em nossa casa, nós não aceitamos a ideia do orixá de cabeça como a principal força. Nós acreditamos que toda e qualquer pessoa precisa compreender, conhecer, saudar, reverenciar todos os orixás. Orixás, fragmentos, parcelas da criação divina. Em nosso corpo nós temos todos os elementos da criação divina. Em nossa vida passaremos por quase todas as emoções pertencentes numa vida e que são cada uma representação de um orixá. Então não é possível a gente cultuar um só orixá, porque esse foi dito que é o nosso orixá de cabeça. Vejo que é uma coisa bem polêmica, talvez eu esteja aqui cutucando, né, numa coisa que é muito tradicional de muitas casas, de, ó, meu orixá é Ogum, então a vida inteira eu vou saudar Ogum, tá? Por que que eu bato nessa tecla? Eu, Eduardo, como sacerdote, e na missão que foi dada de tentar conduzir, né, uma linha de pensamento para satisfazer e acalmar as pessoas e fazer a vida mais tranquila. Eu vejo muitas vezes que as pessoas se apegam, eu sendo, vou falar de Ogum, porque é o meu orixá de cabeça, né? Ah, então Ogum é guerreiro, tá? Então eu sou de Ogum, eu sou guerreiro, e isso pode me envaidecer num momento, num patamar de achar que eu sou infalível, né? Que eu sou o guerreiro, que não adianta falar comigo, que eu vou guerrilhar até o fim e eu que vou ganhar essa guerra numa discussão ou em qualquer momento da vida. Então eu vejo que as pessoas pegam essa informação, o seu orixá é Ogum, mas ao que lhe convém, esquecendo que também os filhos de Ogum têm uma centena de, vamos chamar de defeitos, de coisas a serem lapidadas, que talvez, da minha crença, são muito mais importantes do que você se apegar na força que é Ogum, né? Filho de Ogum é teimoso. Tem que ser teimoso o tempo todo? Não, tem que ser perseverante. Mas não me dá o direito de ser teimoso o tempo todo, cansativo, brigão, né? Espero que todos estejam entendendo a minha linha de pensamento. Então, nós temos aqui a conduta de que todos os orixás são importantes na medida exata para cada ser humano. Nós temos que cultuar todos os orixás. E sim, nós temos o orixá de cabeça e de frente, que vão determinar algumas condutas para que a gente entenda quais são as vantagens, né, vamos dizer assim, mas também quais são os defeitos que a gente precisa nessa encarnação trabalhar, mesmo sendo filho, por exemplo, de Ogum. Tá ok? Tentar explicar, então, a dúvida, quem é o meu orixá de frente e tal. Primeiro, né, no candomblé, em algumas casas de Umbanda, isso é determinado pelo jogo de búzios, tá? E tá tudo bem, é mais do que legítimo, tá? Então, mas eu só posso falar da experiência e da vivência na nossa casa. Na nossa casa a gente não tem o jogo de búzios, né? Mas é dada essa informação em algum momento para o filho da corrente, ou ele mesmo, na vivência da casa, ele vai sentir qual é o orixá de frente. Uma explicação que é constante em outros vídeos de outros sacerdotes também, e que eu pego como verdade também, eu quero expor aqui, é que nós temos, na verdade, né, um trio de orixás, tá? Nós temos o orixá ancestral, ou ancestre, nós temos o orixá adjunto e nós temos o orixá de frente, de cabeça propriamente dito, tá? E os três vão estar regendo a sua natureza, a sua vivência
nessa encarnação, tá? Como é que eu posso diferenciar um e outro? Vamos primeiro pelo ancestral, o ancestre, né? Eu, uma explicação bem simples assim, quando Deus criou você, ele criou com essa natureza, com essa essência, né? O pozinho mágico de Deus, a mistura dos elementos do universo, que criou você, criou com essa natureza, mais ou menos, lógico que não é dessa forma, mas mais ou menos como a gente tem entendimento dos signos, né, do horóscopo. Eu sou de aquário, por exemplo, tá? Então, Deus criou você dessa forma, Deus Criador, e independente da encarnação que você venha, quantas encarnações você vier, você vai vir como esse orixá na sua essência, na sua forma, na sua natureza física e como espírito também. Todas as encarnações você terá esse orixá, tendo ele como de ancestral, tá ok? Esse é o orixá ancestral. O orixá ancestral é, de fato, aquele que vai ser decidido, determinado ali no jogo de búzios. Difícil você compreender fora o jogo de búzios essa determinação ou algum guia te passando essa informação. Nós temos o orixá de cabeça, de frente, ele vai determinar muito o seu comportamento, como é que você é na relação com a vida, com os outros, o seu jeitão de ser, tá? Então, se você pegar, quando você estudar aquele determinado orixá, você vai ver que tem muito do seu jeito de ser, tem muito das suas características de comportamento, né? Pessoal, intrapessoal, interpessoal, estão presentes naquele orixá, tá? E o terceiro é o orixá adjunto. O orixá adjunto, basicamente, nessa encarnação, você tem ele um pouquinho atrás, né, na sua natureza, mas ele vai controlar muito mais as suas emoções. Então, talvez o orixá adjunto ele vai aparecer em momentos que você está passando por um apuro muito grande, de grande felicidade, você vai perceber características desse orixá adjunto. Então, o orixá ancestral nasceu, Deus criou e vai lhe acompanhar por todas as encarnações, normalmente decidido pelo jogo de búzios ou algum guia espiritual lhe passando essa informação, e é para todas as encarnações. Orixá de frente e de cabeça, o seu comportamento, relacionamento com os demais, com as pessoas, vai determinar muito também os problemas que você traz, né? Os problemas que você carrega durante a vida são características ou consequências das coisas que você faz, do jeito que você leva a vida. Então, o orixá de frente e de cabeça vai ser isso daí. Lembrando que eu pego as coisas boas que eu tenho de formação desse orixá de frente, tento melhorar ainda mais, né, tento dar mais força, mas o foco está nos defeitos, nas suas fraquezas, nas suas limitações. Eu tenho que lapidar essas limitações desse orixá de frente e de cabeça. E o adjunto, em momentos de grande emoção, ele se manifesta. É aquela surpresa que fala, não imaginei que eu teria essa, esse comportamento nesse momento, né? E aí você vê que você tem mais um orixá que está ali próximo de você, tá ok? Espero ter esclarecido, mesmo que rapidamente. Eu sei que é uma conversa que leva a muitas outras conversas. Aconselho que todos busquem as informações, busque você, a sua própria verdade, né? Espero ter esclarecido um pouquinho essa questão de orixá de frente, orixá de cabeça. E lembrando, para finalizar, nós não estamos prontos, nós não nascemos prontos. Estamos aqui a encarnação para melhorar, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa natureza e, principalmente, melhorar a nossa convivência e a vida do outro. Senão não faz o menor sentido estarmos na Umbanda ou estarmos aqui, simplesmente respirando e se alimentando, tá ok? Um abraço a todos, um axé a todos, fiquem com Deus.